No vídeo de hoje eu vou falar sobre Private Equity e Venture Capital. Eu sei que tem muita gente que não faz nem ideia do que é Private Equity nem Venture Capital. Também tem muita gente que acaba confundindo Private Equity com Venture Capital. Então nesse vídeo eu vou separar ele em 4 partes, mais uma parte bônus aí para vocês. A primeira parte vai ser só sobre Private Equity, a segunda parte só sobre Venture Capital, a terceira parte uma diferença entre Private Equity e Venture Capital, e no quarto tópico, na quarta parte, eu vou dar um exemplo, na verdade, de uma empresa que foi investida com Private Equity e de uma empresa que foi investida com Venture Capital, para ficar bem didático, bem simplificado esse vídeo. Tá? Então, antes da gente falar sobre Private Equity e Venture Capital, vocês precisam entender o conceito de private do inglês, que é diferente do private do português, tá? O privado, né, a tradução literal de private, privado no português, significa aquilo que não é público, tá, pessoal? Então, por exemplo, o SUS é público, um atendimento no hospital particular é privado, né? Da mesma forma como o BNDES é público, ações da VEG são privadas. Então, o privado no Brasil se refere àquilo que não é público, tá? Diferente do private do inglês, né? O private do inglês se refere àquilo que não é listado, aquelas empresas que não são listadas em bolsa, aquelas empresas que você não pode negociar livremente ali no mercado, querendo comprar uma ação, ou vendendo uma ação, ou comprar uma cota, enfim. Então o private do inglês, ele é bem diferente do privado do português. E por que isso é interessante, tá? Porque private, tanto o Private Equity quanto o Venture Capital são investimentos private, tá? Então vocês não conseguem negociar isso em bolsa, você não consegue negociar isso livremente com o mercado. Porque geralmente, tanto Private Equity quanto Venture Capital geralmente não estão acessíveis ao grande público, tá? Geralmente, mas lembra que eu falei que tem uma parte bônus aí para vocês ficarem bem ligados. Então, o que é o Private Equity, né? De novo, pessoal, o Private do inglês negociação de participações em empresas, e equity o valor acionário, né? Aquela negociação acionária do negócio. Então o equity a gente está muito acostumado já dentro da Bolsa de Valores, quanto a empresa vale nada mais é do que o equity do negócio. Então Private Equity é a negociação da participação acionária em empresas. E qual que é a primeira característica do Private Equity? A primeira característica do Private Equity está relacionado ao tipo de empresa investida no Private Equity. Geralmente são negócios um pouco mais maduros, né, pessoal? A gente está falando ali de negócios que já não estão naquela fase inicial, que já tem uma certa fidelidade dos clientes, que já tem uma certa receita recorrente. Então a primeira característica está muito mais relacionada aos números da empresa, do que os fundadores, do que a qualidade dos negócios, que vocês vão entender um pouco mais à frente do que eu estou falando. Então, geralmente as empresas investidas através de Private Equity já fazem balanço, já tem resultado de lucros históricos. Então, a característica são negócios um pouco mais sólidos, muito mais sólidos, na verdade, do que no Venture Capital. A segunda característica está mais relacionado à negociação de Private Equity, tá? A gente está falando ali de posições de negociação na casa dos 5 milhões de reais. Isso é um investimento médio de Private Equity. Então, quando um fundo de Private Equity ou um grande player do mercado investe em empresas relacionadas a Private Equity, a gente está falando na casa ali dos 5 milhões de reais por baixo, tá? Então, a segunda característica está mais relacionada ao tamanho da negociação das participações acionárias. A terceira característica do Private Equity está mais relacionado ao percentual negociado das empresas. Geralmente, a gente está falando ali de negociações acima de 50%. Então, quando um fundo de Private Equity ou um grande investidor de Private Equity negocia as empresas, ele geralmente toma controle do negócio, diferente do Venture Capital, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, a terceira característica está mais relacionado a tomar controle do negócio do que simplesmente ser um sócio que vai surfar o crescimento do negócio, tá? A quarta característica, como eu falei que são negócios um pouco mais estáveis, está relacionada à previsibilidade do retorno do investimento. Então, como são negócios mais que têm um risco-retorno mais balanceado,
geralmente a gente não está falando de grandes valorizações ou de empresas que multiplicaram o capital em 10, 20, 30 vezes. A gente está falando de empresas mais estáveis que vão crescer muitas vezes de acordo com o mercado ou um pouco acima do mercado. Então o Private Equity ele não está buscando aquela grande pancada para cima no investimento. Ele está buscando alinhar o risco e o retorno de forma bem proporcional, tá? Não investindo em negócios muito arriscados, que vão te entregar um grande retorno, nem em negócios muito sólidos que vão te entregar um retorno muito baixo. É aquele investimento, digamos assim, médio, que alinha bem o risco e o retorno do investimento. Então isso seria sobre Private Equity, tá pessoal? O que é o Venture Capital? O Venture, do inglês, é um sinônimo de risco. Então Venture Capital seria um capital de risco investido. Então qual que é a primeira característica do Venture Capital? Está muito relacionado ao tamanho das empresas. Geralmente, na imensa maioria das vezes, a gente está falando de startups. Empresas que são muito enxutas, muito pequenas, mas que têm um grande potencial de retorno, tá, pessoal? Então, a primeira característica é o tamanho da empresa investida através de Venture Capital, que é muito menor do que a empresa de Private Equity. A segunda característica, como são empresas startups, elas geralmente estão em estágios mais iniciais, né? Então, elas demandam muito capital para ser investido. Então, até uma curiosidade dentro do mundo do Venture Capital é que muitas empresas elas fazem rodadas de negociação. Então, até a empresa chegar a uma maturidade, ela fez diversas rodadas de negociação. Então, na primeira rodada, vou dar um exemplo aqui, foram negociados 1 milhão em participações dessas empresas para financiar o projeto que a empresa quer desenvolver. Então, no primeiro momento, o investidor de Private Equity investe na primeira rodada e muitas vezes esse investidor ele não fica até a última rodada de negociação, ele sai nos estágios posteriores do negócio, tá? Então, muitos investidores compram participações na primeira negociação ou nas primeiras e saem em rodadas seguintes, onde a empresa já teve uma certa maturação no negócio. Então essa é uma grande curiosidade dentro do mundo do Venture Capital. Uma outra característica do Venture Capital está muito mais relacionado também ao tamanho do aporte. Como são empresas menores, para você comprar uma participação nesses negócios, tende a ser um valor menor também. Então a gente está falando ali na casa dos 500 mil reais até os 10 milhões de reais, quando é uma startup um pouco maior, né? Então o tamanho do aporte no Venture Capital tende a ser menor do que no Private Equity. Uma outra característica do Venture Capital está muito relacionado à finalidade do investimento. Qual que vai ser a destinação dos recursos? No Private Equity, a gente estava falando em tomar controle do negócio. Então, todo o dinheiro, ou a maioria das vezes do dinheiro que entra no negócio, serve para comprar uma participação acionária de um outro sócio que vai sair do negócio. Então, digamos assim, era um cash out, né? Então, o investidor ele paga para o investidor sair do negócio. No Venture Capital, está muito mais relacionado ao dinheiro que é investido girar dentro da empresa para ganhar escala posteriormente. Então, se você investe no Venture Capital, dificilmente vai ter uma saída de sócios. Então, geralmente são empresas que adotam o modelo de cash-in. Então, o dinheiro investido no Venture Capital serve para tracionar um negócio diferente do Private Equity. Uma última característica do Venture Capital está muito relacionada ao risco-retorno. Como são empresas startups que não têm os dados, que não têm balanços ainda publicados, que não têm um histórico de receita, um histórico de lucro, a relação risco-retorno é bem desproporcional, tá? Então você geralmente assume muito risco, mas com potencial de retorno muito grande. Então a relação risco-retorno no Venture Capital é muito diferente do Private Equity, que também é muito diferente de empresas listadas em bolsa. Então, de novo, pessoal, Venture Capital é capital de risco, capital em startups com grande potencial de valorização. Não necessariamente Venture Capital e Private Equity existe um melhor ou pior, porque é sempre aquela relação entre risco e retorno. Se você assumir muito risco, o retorno tem que vir de acordo com o risco. Se você assume um risco menor, o retorno tende a ser menor. Então é sempre aquela relação risco-retorno e não existe Private Equity é melhor ou Venture Capital é melhor. Não existe essa classificação entre melhor e pior. É a relação entre risco e retorno. O Venture Capital, você compra muito mais a ideia do que os números do negócio, tá, pessoal? Isso é uma grande característica que é importante a gente diferenciar.
Pessoal, eu estou editando o vídeo e eu lembrei de um exemplo que fica bem didático para vocês entenderem o que é o Venture Capital. O Venture Capital nada mais é do que um Shark Tank da vida real. Os empreendedores eles apresentam através de um pitch de negócios para diversos investidores e esses investidores eles decidem se vão entrar no negócio ou não. Quando o investidor ele entra, ele está comprando muito mais a ideia do negócio, a modelagem que a gente chama, né, o pitch, do que a empresa em si. Porque a empresa não tem muitos fundamentos para mostrar, são empresas bem embrionárias que a gente chama. Então o Shark Tank é um excelente exemplo de Venture Capital, beleza? Eu vou dar um exemplo agora de duas empresas, uma que foi comprada através de um modelo de Private Equity e a outra que participou de rodadas de negociação no Venture Capital. A primeira empresa do Private Equity, que eu vou dar um exemplo aqui, é a Dudalina. Para quem não sabe, a Dudalina é aquela marca de camisaria que faz camisaria alta grife. Geralmente as roupas da Dudalina são um valor bem mais agregado, estão bem mais caras do que a média do mercado. Então, dois fundos de Private Equity participaram na negociação da compra da Dudalina. Então, a negociação da Dudalina deixou de ser o controle da família da Dudalina e passou a ser da empresa, dos fundos de Private Equity que investiram na Dudalina. Então, um exemplo de uma empresa que foi investida através do Venture Capital é o Uber. O Uber, para quem não sabe, fez várias rodadas de negociação. Então, os investidores que entraram nas primeiras rodadas e mantiveram a participação no Uber até o final tiveram uma valorização muito grande mesmo. Então, o Uber é um exemplo de uma empresa de Venture Capital que foi investida nesse modelo mais tradicional de Venture Capital. Mas lembrando, pessoal, o risco do Uber dar certo como negócio era muito maior do que uma empresa de Private Equity. Uma dica bônus aqui para vocês está muito relacionado ao Venture Capital, tá? Tem uma nova modalidade surgindo que é através do crowdfunding de empresas. O que é o crowdfunding de empresas? Um empreendedor está desenvolvendo um negócio, uma startup na área de TI, por exemplo. Então ele chega para essa empresa de crowdfunding e fala, olha, eu tenho uma ideia e eu preciso buscar investidores para a minha ideia. Então o crowdfunding, muitas vezes a partir de R$1.000, você consegue integralizar um capital para fazer o investimento em startups. Muito diferente do modelo tradicional de Venture Capital, que o investimento inicial está na casa dos 500 mil, através de um crowdfunding, você ali a partir de R$1.000 mais ou menos, você tem acesso a esses empreendimentos e se tornar sócio desses negócios. Então, se você tiver interesse em investir em Venture Capital, tem algumas poucas empresas que fazem isso no Brasil hoje, mas tem um modelo de negócio bem atraente, bem legal para o pequeno investidor, que a partir de R$1.000 você consegue investir em Venture Capital. Lembrando, pessoal, Venture Capital é um capital de risco, então você investir R$1.000 em Venture Capital é totalmente diferente de você investir R$1.000 numa empresa listada em bolsa, tá? Então o risco-retorno aí é bem desproporcional. Então, se vocês gostaram do vídeo, ficou um vídeo bem completo explicando a diferença entre Private Equity e Venture Capital. Se você gostou, deixa o joinha, isso me ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou poder ajudar vocês, eu vou responder todo mundo. Então, se você tem interesse em investir, conversa comigo que eu vou poder te ajudar, eu sou assessor de investimentos, eu vou poder te ajudar a investir melhor. Não se esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. E muito obrigado e até um próximo vídeo.